Bom, no tópico 2 do capítulo 15, nós vamos estudar agora a constante de equilíbrio. Então, vamos considerar primeiro esse processo de Haber, que é a síntese de amônia, onde 1 mol de gás nitrogênio reage com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia, e essa reação está em equilíbrio. Assim como os reagentes conseguem produzir a amônia também pode se decompor formando os reagentes. Então, se começarmos com uma mistura de nitrogênio e hidrogênio, em qualquer proporção, a reação alcançará o equilíbrio com uma concentração constante de nitrogênio, hidrogênio e amônia. Certo? Então, quando atingir o equilíbrio, a concentração dos reagentes e produtos vão ser constantes. Aqui ele está falando, se você começa com a mistura de gás nitrogênio e gás hidrogênio, você vai ter uma reação no sentido direto para a síntese de amônia. Quando ele fala em qualquer proporção, eu não preciso colocar 1 mol para reagir com 3. Se eu colocar 2 mols para reagir com 3, tudo bem, vai ter um excesso do reagente aqui, né? Mas a reação vai ocorrer, apesar que vai sobrar um dos reagentes. Mas o importante é que quando o equilíbrio for atingido, tanto as concentrações dos reagentes quanto a concentração do produto, elas ficarão constantes. No entanto, se começarmos apenas com amônia, então eu vou começar a reação tendo uma quantidade de amônia, e nenhum nitrogênio e hidrogênio, ou seja, eu vou fazer uma reação inversa. Já que eu não comecei com meus reagentes, eu comecei a reação com o meu produto, seguindo essa reação que foi escrita aqui para vocês. Então, essa amônia ela pode se decompor, formando gás nitrogênio, gás hidrogênio, até que as concentrações de todas as espécies fiquem constantes e o equilíbrio seja alcançado. Tá certo? Então, não importa a composição inicial dos reagentes e produtos que você colocou para reagir, mas a mesma proporção de concentrações vai ser alcançada no equilíbrio, tá? Porque a constante de equilíbrio ela é um valor fixo numa dada temperatura. Então, mesmo que você comece com valores diferentes de reagente e produtos, quando o equilíbrio for atingido, você vai ter as concentrações de reagente e produtos constantes. E quando você for calcular a constante de equilíbrio, ela sempre vai dar aquele mesmo valor numa determinada temperatura. Então, novamente falando da reação aqui de Haber, que é a síntese da amônia. Você pode ter um gráfico dessa forma. Esse gráfico está mostrando a pressão parcial dos gases, né? Que é a pressão parcial. Ela reflete a concentração desses gases. Então, quando você coloca lá uma determinada quantidade de nitrogênio e hidrogênio, aqui mostra uma concentração de hidrogênio e uma concentração de nitrogênio. Como eles são os reagentes dessa reação, a concentração deles vão diminuir até que elas fiquem constantes. Quando ficar constante é porque atingiu o equilíbrio. Nesse gráfico aqui está mostrando que o produto, que é a amônia, não tem nada no início dele, tá certo? Então, se ele é o produto, a concentração dele vai aumentar até que fique constante e aí o equilíbrio vai ser atingido. Então, percebam que tanto as concentrações dos reagentes quanto do produto, quando atingem o equilíbrio, fiquem constantes. Os reagentes apresentam inicialmente alta concentração, que vão diminuindo, porque vai ser consumido ao longo da reação, e o produto apresenta uma concentração, nesse caso, nula ou baixa, que vai aumentando no decorrer da reação até ficar constante. Mas caso eu comece a minha reação com uma alta concentração de amônia e nada de hidrogênio e nitrogênio, em relação a essa reação que foi representada aqui, esse gráfico está indicando um processo no sentido inverso, onde a amônia passa a ser o meu reagente e gás nitrogênio e gás hidrogênio passa a ser o meu produto. Porque reagente tem que ter alta concentração no início e diminuir ao longo do tempo, que ele vai ser consumido até ficar constante. Nesse caso, a amônia seria meu reagente. Já produto, geralmente ele começa com baixa concentração ou concentração igual a zero, e essa concentração vai aumentando porque ele vai sendo formado. Então, o gás hidrogênio aqui, como produz 3 mols dele e 1 mol de nitrogênio, a concentração de gás hidrogênio ela aumenta até atingir o equilíbrio 3 vezes mais do que a concentração de nitrogênio, porque essa é a estequiometria da reação, tá certo?
Então, quando atingir o equilíbrio, as concentrações para essa reação aqui no sentido inverso, a amônia é o reagente, vai ter uma concentração constante e os produtos gás hidrogênio e gás nitrogênio também as concentrações ficam constantes. Elas vão aumentar até que elas fiquem constantes quando atingir o equilíbrio, certo? Então, para uma reação na fase gasosa, podemos ter A reagindo com B, formando C mais D. A expressão da constante de equilíbrio pode ser dada assim. A constante de equilíbrio é igual às pressões parciais dos produtos sobre as pressões parciais dos reagentes. Então, quando você tem gás, é comum você expressar a concentração dos reagentes e produto em forma de pressões parciais, tá certo? Então, quem são os meus produtos aqui? É C e D, então a constante de equilíbrio é a pressão parcial de C elevado a C. Tem que ser elevado ao coeficiente que aparece aqui, que é o C minúsculo. Vezes a pressão parcial de D elevado a D minúsculo, que é o coeficiente aqui de D, dividido pela concentração dos reagentes, que como são gases, vão ser expressados na forma de pressão parcial, que seria a pressão parcial de A elevada a A, vezes a pressão parcial de B elevado a B. Então, você tem que elevar essas pressões parciais aos seus coeficientes na reação química. Então, essa constante de equilíbrio ela está sendo dada em função das pressões parciais. E alguns autores chamam essa constante de equilíbrio de Kp. Kp significa, então, constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. Bom, pegando a mesma reação geral de A reagindo com B formando C mais D, se agora você não tem gases, e sim substâncias que estão dissolvidas em água, você tem soluções aquosas. Então, a expressão da constante de equilíbrio para tudo em solução aquosa vai ser: constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Concentração de C elevado ao C, a C tem que ser elevado ao coeficiente, vezes a concentração de D elevado a D, sobre a concentração de A elevado a A, vezes a concentração de B elevado a B. Então, essa constante de equilíbrio, quando ela está em função das concentrações em mol por litro, tá? As concentrações aqui tem que ser em mol por litro, ela também é conhecida como Kc. Kc, então, é a constante de equilíbrio em função das concentrações em mol por litro. Tá? Então, o mesmo equilíbrio ele é estabelecido, não importando como a reação começou. Isso é informação importante aqui. Por exemplo, pegando aquela reação que nós estudamos na aula anterior. N2O4 se decompõe formando 2NO2. Já que são gases, eu vou expressar a constante de equilíbrio em termos das pressões parciais. Então, a pressão parcial de NO2, que é o meu produto, elevado ao quadrado, que o coeficiente aqui é 2, dividido pela pressão parcial de N2O4. Então, vou analisar os valores que são colocados aqui na tabela 15.1, que informam as minhas pressões parciais, tanto no início quanto no equilíbrio, de N2O4 e NO2 a 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius, a constante de equilíbrio para essa reação aqui é 6,45, variando um pouquinho aqui para 6,46. Mas esse valor é constante nesta temperatura. E esses experimentos mostram para você. Por exemplo, no experimento 1, está dizendo que a reação começou com nada de N2O4, nada disso. E começou com 0,612 atm, que é a pressão parcial de NO2. Bom, mas você não usa essa expressão da constante de equilíbrio com valores que você tem no início. Interessa para você quais são esses valores no equilíbrio, que é a constante de equilíbrio. Então, nesse primeiro experimento, você não tinha nada do reagente e você tinha 0,612 atm do produto. Essa reação, então, ela deve ocorrer com alta velocidade no sentido inverso, para depois começar a ocorrer no sentido direto até que o equilíbrio seja atingido. Quando o equilíbrio for atingido, você vai ter uma pressão parcial de 0,0429 atm de N2O4 e 0,526 atm de NO2. Então, são esses valores que você deve jogar nessa expressão da constante de equilíbrio, e se você jogar esses valores nessa expressão da constante de equilíbrio, você vai obter o resultado como 6,45. No segundo experimento, novamente começou com nada de N2O4 e começou com 0,919
atm de NO2. Começou com uma quantidade diferente aqui do experimento anterior. Novamente, essa reação vai ser processada no sentido inverso, em alta velocidade, até que essa velocidade fique constante, e a partir do momento que N2O4 também vai ocorrer no sentido inverso, e a velocidade no sentido direto e inverso vão ser iguais. Quando o equilíbrio atingir, você vai ter esses valores, 0,0857 de N2O4 no equilíbrio, e de NO2 você vai ter 0,754 atm no equilíbrio. Se você joga esses dois valores nessa expressão da constante de equilíbrio, você obtém o mesmo valor. Isso mostra para você, no exemplo 1 e 2, é que se você começar com quantidades diferentes, não importa. Quando o equilíbrio for estabelecido, essa relação dada pela constante de equilíbrio sempre vai ser constante em uma dada temperatura. Indo para o exemplo 3, novamente começa com nada de N2O4 e 1,22 atm de NO2. Aumentou. Novamente, quando o equilíbrio for atingido, você vai ter 0,138 atm de N2O4 e 0,944 atm de NO2. Novamente, quando você joga esses dois valores nessa expressão da constante de equilíbrio, o resultado que você obtém sempre é o 6,46. Agora eu chamo a atenção para vocês para comparar o exemplo do experimento 3 com 4. No 3 começou de 0 de N2O4. Já no 4 começou de 0 de NO2. Quando você começa com 0 do seu reagente, o equilíbrio então começa a ser deslocado nesse sentido. Para formar N2O4, a concentração dele vai aumentar, enquanto a concentração dessa substância que foi colocada no início ela vai diminuir. De 1,22 passou para 0,944. E quando você jogar quando atingir o equilíbrio, você encontrou esses valores, e quando você usar esses valores nessa expressão da constante de equilíbrio, você obtém esse resultado constante. Já no exemplo, experimento 4, você começa com 0,612 atm de N2O4 e nada do seu produto, que é o NO2. Então, esse equilíbrio ele se desloca inicialmente para o produto, reduzindo a concentração de N2O4 até que ela atinja o equilíbrio em 0,138. E aumentando a concentração de NO2 até que atinja o equilíbrio também de 0,944. Perceba que agora os valores ficaram iguais no equilíbrio, tanto do experimento 3 quanto do experimento 4, porque ao jogar esses resultados aqui na expressão da constante de equilíbrio, você tem que obter esse mesmo valor constante, tá certo? Então, o experimento 3 e experimento 4, em função da concentração do NO2, você pode visualizar ele neste gráfico, tá certo? No experimento 3, você começou com a pressão parcial de NO2 de 1,22 e essa concentração foi caindo porque ele foi sendo consumido até ficar constante e estabelecer o equilíbrio. No experimento 4, você começou com nada de NO2 e ele foi sendo formado ao longo do processo até que a concentração dele vai aumentando e ele fique constante aqui no equilíbrio. Então, o experimento 3, experimento 4, tá certo? Por coincidência, no equilíbrio, os valores da pressão parcial de NO2 foram iguais, por causa dos valores que você usou inicialmente na sua reação. Mas se comparado com os experimentos 1 e 2, a pressão parcial de NO2 não ficou igual em relação a nenhum dos outros experimentos. Tá certo? Então aqui é só comparando o experimento 3 e o experimento 4, que isso pode acontecer dependendo das quantidades que você coloca para reagir. Mas o importante é que você observe, independente de quanto você colocou no início da reação, essa reação vai ocorrer e vai atingir o equilíbrio. E quando ela atingir o equilíbrio, você vai pegar os valores que você obteve, tanto da pressão parcial do NO2 quanto da pressão parcial do N2O4, e jogar na expressão da constante de equilíbrio. E você vai verificar que esse valor sempre vai ser o mesmo, independente das quantidades que você colocou no início, porque a reação vai tender ao equilíbrio e você vai ter uma constante de equilíbrio para cada reação numa dada temperatura. Então vamos fazer agora o exemplo 1. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para primeira reação, gás hidrogênio reagindo com gás iodo, formando 2 mols de ácido iodídrico gasoso. Então, para escrever essa constante de equilíbrio, já que são gases, eu vou escrever a expressão em função das pressões parciais. Então, eu tenho pressão parcial do produto, pressão parcial do ácido iodídrico, elevado ao quadrado, que esse é o coeficiente, dividido pelas pressões parciais do reagente. Pressão parcial de gás hidrogênio vezes a pressão parcial do iodo.
gasoso. Então, essa é a expressão da constante de equilíbrio. Já para a letra B, eu tenho que as minhas espécies estão em solução aquosa, mas escrevo da mesma maneira, só que agora eu considero a concentração em mol por litro. Então, a constante de equilíbrio é a concentração do produto, que é esse complexo aqui de bromo com cádmio, elevado a 1, porque o coeficiente aqui é 1, dividido pela concentração dos reagentes, que é o cádmio, o íon cádmio 2+, elevado a 1, vezes a concentração de bromo elevado a 4, porque esse é o coeficiente do bromo na reação. Bom, agora nós vamos falar sobre ordem de grandeza das constantes de equilíbrio. As constantes de equilíbrio, K, ela é uma razão entre produtos e reagentes. Então, a constante de equilíbrio sempre é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Se for gás, você pode expressar essa concentração em termos das pressões parciais do gás. Mas, de qualquer forma, vai ser a pressão parcial dos produtos sobre as pressões parciais dos reagentes, no caso de gases. Consequentemente, quanto maior for o valor de K, mais produtos estarão presentes no equilíbrio, né? Já que a expressão da constante é produto sobre reagente. Se você tem mais produto, significa que o valor de K vai ser um valor alto. E de modo inverso, se o valor de K é menor, mais reagentes estarão presentes no equilíbrio. Então, quando atingir o equilíbrio, se a sua constante de equilíbrio for pequena, significa que no equilíbrio você vai ter mais reagente do que produto. Então, se K é muito menor do que 1, ele é muito pequeno, então os reagentes predominam no equilíbrio. E o equilíbrio encontra-se à esquerda, ou seja, encontra-se deslocado para o sentido inverso para os reagentes. Então, é você analisar essa figura aqui que está mostrando em B. Se a constante de equilíbrio é muito pequena, você vai ter mais produtos do que, mais reagentes do que produto, então esse equilíbrio estaria deslocado para os reagentes. Bom, se a constante de equilíbrio é muito maior do que 1, um valor alto, então os produtos predominam no equilíbrio, então o equilíbrio encontra-se à direita, ou seja, deslocado para o sentido direto da reação no produto. Tá? Então, a gente tem que analisar a constante de equilíbrio dessa forma. Se é um valor alto, significa que você tem mais produto do que reagente. Se é um valor baixo, significa que você tem mais reagente do que produto. Tá certo? Então, vamos realizar a resolução desse exemplo 2. A constante de equilíbrio para a reação de gás e hidrogênio reagindo com gás e iodo, formando 2 mols de HI gasoso, varia com a temperatura como segue. A constante de equilíbrio é 794 se for a temperatura de 298 Kelvin. E a constante de equilíbrio vai ser de 54 se a temperatura for de 700 Kelvin. A pergunta é, a formação de HI é mais favorecida a temperatura mais alta ou mais baixa? Então, se eu quero formar HI, eu quero que a minha reação desloque para o produto. Para formar HI em grande quantidade, é importante que a constante de equilíbrio seja alta. Porque quando a constante de equilíbrio é alta, maior é a concentração do meu produto. Tá certo? Então, basta você comparar aqui os dois valores. Então, o produto é favorecido nessa constante de equilíbrio, que é a maior, 794, que ela é dada a 298 Kelvin. Mas quando a temperatura sobe, essa constante de equilíbrio ela diminui. Então, a formação de HI é mais favorecida a uma temperatura mais baixa, que é a 298 Kelvin. Porque você está percebendo que quando a temperatura sobe, a constante de equilíbrio diminui. E para favorecer o produto, você tem que buscar a constante de equilíbrio maior. E ela se dá em uma temperatura mais baixa. Certo? Então, a resposta é que ela é favorecida a temperatura mais baixa, porque a constante de equilíbrio vai ser maior. Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.